Em dezembro, Deus me deu claramente um conteúdo maior do que uma ministração de domingo, em que eu batizei Aprendendo com a Vida de Davi. E o que veio claro no meu coração é que haveria uma sequência, haveriam algumas ministrações. Acaba que não é uma sequência que eu estou dando domingo após domingo, porque a gente reveza o púlpito, a gente procura abrir oportunidades para Deus falar conosco de diversas maneiras, mas em algumas vezes eu vou voltar aqui e eu vou continuar a sequência sobre Davi. E é uma bênção hoje ter o canal do YouTube, porque no canal do YouTube, se você for tocado por essa palavra, você pode ir lá e você pode procurar a parte 1, a ministração número 1, e você vai encontrar. E na ministração número 1 nós falamos acerca de que Deus, Ele nos chama para ser antes mesmo de sermos, porque Ele nos conhece, Ele sabe como é a sua vida, Ele sabe o que você está vivendo, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, e Ele te chamou para alguma coisa, para ser alguma coisa que Ele espera que você seja, e Ele já sabe que você é, e Ele já te prepara para ser antes que isso venha a se estabelecer na sua vida. Então vale a pena você acompanhar essa ministração depois. Mas hoje, então, recapitulando e corrigindo. O canal do YouTube foi uma bênção, porque eu fui assistir de novo a ministração, para eu lembrar onde eu tinha parado, para fazer uma conexão daquela com essa, para que você possa depois acompanhar as duas, né, e eventualmente a terceira e a quarta como uma sequência, e eu percebi que eu falei duas barbaridades aqui no púlpito. Eu não falei nenhuma heresia, em nome de Jesus, mas eu errei. E eu entendo que é importante eu trazer isso para vocês, porque eu sempre falo aqui, olha, acompanha na sua Bíblia o que eu estou falando aqui, e se tiver errado, pode levantar a mão aí e me interromper, que nós vamos ajustar, porque eu não estou aqui para ensinar heresia, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Mas se eu me enganar numa passagem, se eu me enganar em algum detalhe da palavra, eu preciso que você me ajude, porque agora fica inclusive gravado e registrado, eu não vou ter que passar esse mico de voltar aqui para pedir perdão e esclarecer que eu falei errado. O que eu falei? Eu me empolguei, porque eu tenho um princípio que para mim é claro, que pessoas que fazem a vontade de Deus, Deus tira do anonimato e Ele coloca de uma maneira que a pessoa vai ser conhecida posteriormente, talvez por milênios, e vai influenciar milhares ou milhões de pessoas. Amém? Você crê nisso? Deus tira pessoas do anonimato e faz. E tem pessoas que despontam para o anonimato. Pessoas que não fazem a vontade de Deus, pessoas que desobedecem a palavra de Deus. Na Bíblia tem algumas biografias de pessoas que passaram e sumiram, e nós não sabemos mais nada delas. Por exemplo, Adão, depois que foi expulso do jardim, viveu 935 anos, e a Bíblia não relata mais nada que ele tenha feito ao longo dessas centenas de anos. E o que aconteceu? Os filhos de Jessé, obrigado, estou tenso com ele. Os filhos de Jessé, eu falei, a Bíblia não fala nem o nome dos caras. A Bíblia não fala mais nada acerca deles, e no mesmo texto que estava projetado aqui, tinha o nome dos caras. Se eu tivesse pelo menos lido os textos, além dos textos que eu tinha preparado, eu ia ver que estava lá o nome dos caras. Então eu quero me retratar aqui, porque o que eu falei, que está gravado no vídeo, se você viu o vídeo e você falou que é absurdo, foi um absurdo mesmo, estou aqui acertando. A Bíblia relata que o primeiro filho chamava Eliabe, o segundo filho chamava Abinadab, o terceiro filho chamava Samá, e os três nomes aparecem no mesmo verso depois, então está feita aqui uma retratação de errei. E teve uma segunda coisa que eu errei também. Essa Fúvia já me pegou logo na hora que eu saí daqui. Ali Deus não estava falando de capa e espada. Amém? A Bíblia não fala de capa e espada. Capa e espada é filme. O que a palavra diz é que eu falei, que se alguém pede a sua capa, dá a espada. Não é nem para ter espada. Se pede a túnica, você dá a capa. Tá certo? Então, eu errei. Então está aqui feito essa reparação, fica gravada, registrada. E se eu errar alguma referência aqui, você pode falar, Haroldo, peraí, não é assim. Né? Mas eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou falar a verdade, eu não estou aqui para ensinar heresia, mas eu posso me enganar, sou humano ainda, e quando acontecer eu quero acertar em nome de Jesus, amém? Todos têm paz com isso? Glória a Deus em nome de Jesus. Hoje, falando da vida de Davi, o que eu quero que a gente possa gravar nessa manhã é que Deus trabalha em nós, antes de sermos. O Senhor nos chama para sermos. O Senhor semeou em nós uma vida nova para que sejamos transformados de quem nós éramos
para quem Ele quer que nós sejamos. E a vida de Cristo em nós é que nos transforma. Deus como que semeou uma semente em nós. Jesus Cristo é comparado como uma semente de vida eterna semeada por Deus em nossos corações. Então a expectativa de Deus é que a vida de Jesus se manifeste em nós e através de nós para a glória dele, para que não sejamos mais quem éramos, para que o velho homem morra, para que a velha criação que nasceu imersa no pecado seja liberta do pecado, seja transformada à imagem de Jesus. E o Senhor, então, Ele espera que nós comecemos a nossa vida cristã sendo transformados. Mas a expectativa de Deus é maior, porque o Senhor Jesus não veio, entre aspas e muitas aspas e quilômetros de aspas, apenas para nos salvar. Mas a partir do momento em que nós somos salvos em Cristo, somos regenerados em Cristo, o Senhor nos salva para fazermos a diferença. Nós somos salvos para fazermos a diferença na vida de pessoas. Fomos salvos para fazer a obra que Ele nos chama a fazer. Fomos salvos para sermos transformados e fazer coisas aqui na terra que tocam a eternidade. Tem gente que acha que Jesus salvou, tá bom, glória a Deus, estou salvo e vou viver minha vida como eu quiser. Não! Se eu tenho revelação da salvação, se eu entendo o preço que foi pago de verdade, eu não vou querer nunca mais viver como eu vivia antes. Se eu tenho revelação do que Jesus passou na cruz por meu pecado, eu vou odiar o pecado, eu vou odiar quem eu era, eu vou odiar errar e vou querer ser transformado, e não somente ser transformado, mas ser frutífero. O Senhor nos chama a ser frutíferos, darmos muito fruto e, em João 15, frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam não são apenas frutos para essa vida, mas são frutos que continuam pela eternidade. As obras que fazemos aqui são transformadas em algo que dura na eternidade e que nós não entendemos exatamente o que é, mas a Bíblia chama de galardão, a Bíblia chama de coroa, a Bíblia chama de tesouros eternos, e nós temos que focar muito nisso, porque senão nós corremos o risco de o dia que chegar no céu chorar amargamente, porque apesar de salvos não teremos nada para a eternidade. E isso é muito sério. Mas Deus, Ele começa a transformar a nossa vida então para fazer alguma coisa, e Ele começa a nos transformar antes de sermos, ou antes de se manifestar quem Ele nos chamou para ser. Então, uma coisa é quando a Bíblia fala de doutrina. Então, doutrinas e fundamentos são coisas que nós podemos e devemos pôr em prática na nossa vida, porque Deus nos manda fazer. Orai sem cessar não é algo que nós temos que ter dúvida, devemos orar sem cessar. Confessar os nossos pecados para receber o perdão do Senhor não é algo que nós temos que ter dúvidas, é algo fundamental. A convicção de que a salvação é pela graça e por meio da fé também. E existem princípios claros, outros como esses, na palavra. Mas o Senhor também nos ensina através das vidas de pessoas. Situações que aconteceram nas vidas de pessoas que estão registradas na Bíblia, as suas biografias também são como inspiração. Também elas têm o efeito de nós olharmos para a vida, algumas coisas que Deus fez na vida dessas pessoas, Ele quer fazer na nossa vida da mesma maneira, guardadas as proporções que nós somos outras pessoas. Amém? Você não é Davi. Talvez tenha alguém chamado Davi. Não, não é o Davi da Bíblia, não é isso? E tem gente, quando lê a Bíblia, é sempre assim, né? Quem aqui, eu sou Davi, eu não sou Eliabe, não é? A gente quer sempre olhar o melhor personagem e a gente quer dizer, Deus está falando comigo através desse aqui. Os piores personagens a gente nunca, não estou me identificando, Deus não falou comigo no coração, né? A gente escolhe um pouco. Está tudo bem, faz parte, mas as pessoas que Deus usou, as pessoas que Ele separou e chamou, essas são inspiração para a gente. E o que é tremendo é que Deus mostra não só o que eles fizeram de certo, de bênção, de transformador, de impactante, mas Deus registra também as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, para que a gente lembre que eles eram pessoas iguaizinhas a eu e você, e que se fizeram coisas extraordinárias e erraram, não é para a gente só se justificar dos nossos erros, olhando para os erros deles, mas é também querer fazer as coisas extraordinárias que eles fizeram, porque o Espírito Santo nos chama a fazer coisas extraordinárias também. Então não é para a gente só se justificar que eles pecaram iguais a nós, mas é que se eles, apesar de iguais a nós, fizeram o que fizeram, nós queremos fazer também. Nós queremos ir além da mediocridade cristã, em nome de Jesus, queremos ser frutíferos e cumprir as obras que Ele nos chama para cumprir, para realizar, que estão preparadas inclusive de antemão, para que nós possamos andar nelas. Amém? Tudo bem aqui? Tudo certo? Glória a Deus. Então, Deus, Ele é um Deus que cria
e desenvolve oportunidades. Aí eu me empolguei aqui, fiquei no louvor, estava tão bom ensaiar, eu tinha que ter separado o texto aqui direitinho, e eu não separei antes. Tenham misericórdia de mim, um minuto aqui. Deixa eu voltar. Sou eu aí? Deixa só eu voltar aqui para o... Deixa só eu voltar para onde eu estava. Então, 1 Samuel 16, 14 a 16. Abra na sua Bíblia, confira aí, eu vou ler aqui também. Então, vamos lá. 1 Samuel 16, de 14 a 16. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Para trazer você para a mesma página de onde nós estávamos na outra ministração, o Saul, ele foi rejeitado por Deus como rei. E Deus mandou Samuel ungir a Davi. Davi foi ungido rei na presença dos seus irmãos. Então o Davi teve certeza da parte de Deus que ele ia ser rei. Davi teve certeza da parte de Deus que havia um chamado especial para ele. Davi, ele entendeu que algo tinha mudado naquele dia para a vida dele para sempre. E sabe o que aconteceu depois que Davi foi ungido rei por Samuel, depois que ali no meio dos seus irmãos, que depois o desprezaram, dos seus irmãos que achavam ele até um irmão um pouco chato, sabe o que aconteceu de mudança na vida de Davi? Nada. Davi continuou vivendo a sua vida na casa do Jessé. Davi continuou esperando aquele momento e falou: será que é sério? Será que não foi? Será que Deus falou mesmo? Será que eu estou ungido para ser rei? Talvez alguém já profetizou na tua vida, Deus está te levantando, Deus está falando, Deus está transformando, Deus está te chamando para alguma coisa e você achou que tudo ia mudar naquele culto, que segunda-feira tudo ia mudar subitamente e talvez não mudou nada e você fala: acho que Deus não falou comigo. Não, Deus falou com você. Mas entenda que quando Deus opera algo na sua vida, quando Ele libera uma palavra, quando Ele fala algo, Ele começa a trabalhar na tua vida para que você chegue exatamente no lugar que a unção que Ele colocou sobre a tua vida vai te conduzir. Naquele dia começou o processo de Deus, porque você e eu não estamos prontos para aquilo para o qual Deus nos chama, quando Ele nos chama, mas Ele diz: a partir de agora eu começo uma obra na tua vida, e foi o que Deus começou na vida de Davi. Se Davi sentasse no trono de Israel naquele dia, seria uma tragédia. Ele não estava pronto, ele não tinha recurso, ele não tinha aprendizado, ele não tinha vida, ele não tinha estrutura, ele não tinha vida com Deus para sentar no trono, embora ele já fosse rei, embora a unção de rei estivesse sobre a sua cabeça, embora a palavra profética estivesse dada diante dos seus irmãos, não era tempo ainda. Mas Deus começou a desenvolver oportunidades. Qual foi a oportunidade? O Saul já estava sem a unção. A unção de Deus sobre a vida de Saul já não estava mais agindo. Então, embora Saul fosse rei, quem assinava decreto em Israel estava lá: Saul, firma reconhecida, carimbo, era o Saul, cara. Se fosse entrevistar o rei de Israel, eles iam procurar o Saul. Se Israel fosse para a guerra como foi, quem estava à frente era Saul. Saul era o cara, todo mundo sabia que Saul era o rei, mas Deus já sabia que Saul não era mais o rei e que o rei era Davi. O que é que Deus já sabe que você é, embora as pessoas ainda não saibam? Você não deve abandonar o que Deus já te falou. Você não deve desprezar o que Deus já disse ao seu coração. Não despreze a unção de Deus na sua vida. Não despreze as palavras que o Senhor já trouxe. Não rejeite o chamado que Ele já fez para você, embora pareça que nada está acontecendo como deveria estar acontecendo, porque está e você não sabe. Já estava um tumulto no palácio de Saul, e o Davi estava lá cuidando das ovelhas, lá no fundo do terreno do Jessé, e parecia que não estava acontecendo nada. Segundo ponto, as oportunidades de Deus são o nosso número. Quando Deus te chamar para alguma coisa, na hora que Ele for liberar para acontecer, sabe quais vão ser
as habilidades mais importantes? As que você tem. Sabe quais vão ser os dons mais necessários? O que você já tem. Porque se é Deus que está trabalhando em você, Ele sabe exatamente o que você precisa para quando chegar a hora de sentar no lugar que Ele estabeleceu para você, Ele já te deu o que você precisa. Veja comigo, então, 1 Samuel 16, 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então, olha que coisa. Começou um problema no palácio de Saul. A coisa estava pesada, ele estava opresso. E aí precisava de uma solução para aquela situação de Saul. Naquele tempo não dava para mandar embora em nome de Jesus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Jesus ainda não tinha estabelecido vitória completa sobre as trevas, sobre a morte, sobre o pecado, sobre demônios. Era diferente a maneira de lidar com demônios no Velho Testamento, por isso que não se expulsa demônios no Velho Testamento. Mas a unção já agia, já tinha poder para quebrar jugo. A unção da presença do Espírito Santo de Deus já podia agir para repreender as trevas, e as trevas tinham que retroceder, e eles sabiam disso. Então tinha uma situação preparada no palácio. Saul tinha um problema grave, e a solução para esse problema grave qual é? Alguém tinha que tocar harpa. E tocar bem. E ter unção para tocar harpa. Quem você acha que tocava harpa? Aleluia. Agora você imagina assim, o seu Jessé e a dona Jessoa, não sei o nome dela, a esposa do Jessé, a mãe do Davi. Aí eles chegam lá, chamam Davi, Davizinho, você não sabe o que aconteceu. Chegou uma mulher hebreia, ela mudou aqui para perto da nossa cidade, e ela tem um conservatório musical em que ela dá aula de harpas, todo tamanho de harpas, harpas pequenas, harpas grandes, harpa em sol, harpa em fá, harpa em arpejo, sei lá, harpas em geral, eu estou exagerando. Então Davi, vai estudar harpa. Ah, não quero, pai, não quero, não gosto, não estou afim. Nenhum dos meus amigos vai tocar harpa. Tocar harpa na minha idade, os caras estão tocando rock and roll. O que eu vou fazer tocando harpa? Eu sei que vocês nunca rejeitaram nada que os pais de vocês ofereceram como conteúdo para a vida, ou um tio, ou um avô, ou um vizinho que gostou muito de vocês, ofereceu alguma coisa, e você rejeitou? Este imbecil deste pastor que vos fala, estudou 5 anos de piano. E a vida traz pianistas, e traz tocadores de piano, né? Eu era um tocador de piano. Por quê? Porque eu não quis me dedicar para tocar piano. A aula era com a minha tia. Minha tia era uma pianista concertista, feroz. E ela vinha dar aula de graça para mim. E acho que porque era de graça eu não dei valor. E eu não dei valor porque eu não entendi que aquilo podia ser útil na minha vida. Era só tocar piano, e tocar piano era deixar de brincar para estudar piano. Era perder tempo de ver televisão para tocar piano. E eu aprendi a tocar piano e não sei nada de piano. Deus foi misericordioso e me guardou o ouvido e eu consigo ainda usar para cantar. Mas eu podia tocar, eu podia aliviar a barra da Tainá para a Tainá tocar o violão, que ela toca bem para caramba, não é isso? Ela podia fazer outras coisas. Então, um pouco da culpa é minha. Eu devia saber tocar. Porque Deus sabia que eu ia precisar, que poderia ser útil no meu ministério se eu tocasse piano. O que você desprezou na sua vida de algo que Deus deu oportunidade, você aprendeu, um talento natural, desenvolveu uma habilidade natural? Você pode se arrepender disso, talvez não haja tempo de você resgatar o que parou, em nome de Jesus. Mas o Davi, ele abraçou as aulas de harpa que os pais deram para ele. E ele se tornou um cara tremendo no instrumento, porque ele tocava bem. Então, se você vai fazer alguma coisa, faça bem feito. Qualquer que seja a sua área de competência profissional, ou a sua área mesmo de hobby, qual seja, seja perito, porque a Bíblia nos fala que o que é perito na obra que faz, ele não ficará entre os obscuros, mas ele será colocado entre os príncipes. Quem escreveu isso? Salomão. Aonde você acha que Salomão aprendeu isso? Com a biografia do pai dele. Ele aprendeu que porque Davi era perito no que fazia, Deus o levou para o palácio. O que você faz? Qualquer coisa que seja, seja perito na sua área de competência e de trabalho, em nome de Jesus.
Então, o que aconteceu? Voltar lá, o 17, Deus cria a oportunidade, as oportunidades que são exatamente o nosso número. E aí Deus faz mais. O que adiantaria Davi estar lá no fim do mundo, tocando harpa, sozinho para as ovelhas? Seria uma bênção porque ele estava tocando para Deus. Deus estava alegre, feliz com a biografia, com a vida, com a adoração de Davi. Mas o que Deus fez? Abra aí comigo no livro de novo, 1 Samuel 16, 18. Vamos continuar sempre em 1 Samuel 16, 18. E olha que coisa tremenda. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aleluia! Então olha que tremendo. Esse cara já tinha visto e ouvido Davi tocar. Talvez um dia ele foi lá na casa do seu Jessé, aí a esposa do Jessé falou: Davizinho, vem cá, toca para as visitas. Você que toca instrumento, você já passou por isso? A mãe chega, toca para as visitas, né? A minha mãe fazia isso comigo. Toca. Era horrível, porque como eu não estava fazendo a série, era mais vergonhoso. Eu errar sozinho com a minha tia era uma coisa, porque eu não estava estudando. Agora eu fazia na frente das pessoas e da minha mãe, que talvez não estava acompanhando meu desenvolvimento, era pior. Mas o Davi tocou para as visitas. E esse camarada, ele ficou impressionado com o talento do Davi em tocar harpa. E esse cara trabalhava no palácio do rei. Esse cara, ele tinha acesso ao conselho do Saul, do reino de Israel, e ele conhecia Davi. E ele conhecia Davi mais do que o Davi músico, ele conhecia o Davi músico, mas ele conhecia o Davi homem de Deus. Olha, ele é bom, ele é um cara de guerra, ele toca, tudo bem, ele faz tudo isso, mas o Senhor é com ele. Ele não era um instrumentista, mas ele era alguém cheio da bênção e da graça do Senhor. Você pode ser um profissional na área comercial, você pode ser um comerciante, você pode ser um empresário, você pode ser um trabalhador, você pode ser o que você for, mas se o Senhor for com você, as pessoas à sua volta vão ver que tem uma coisa diferente no teu trabalho, que há uma competência diferente, que é além daquilo que você faz com o teu braço, que é a bênção e a graça de Deus sobre a tua vida. Se você não é daqueles que fica reclamando que todo mundo está ruim, está ruim mesmo, está terrível, não sei o quê, está ruim, não está ruim, eu estou me preparando para ser melhor e eu estou orando a Deus para Deus me levar a lugar além e eu não importo com o que está acontecendo para todo mundo porque eu estou no Senhor e o dia que o Senhor quiser mudar a minha sorte, Ele fará, porque Ele reina. Davi, ele tinha uma outra forma de viver a sua vida. Ele era um pastor de ovelhas que nem o pai dele dava muita coisa por ele, mas ele era o melhor pastor de ovelhas, ele era perito em pastorear ovelha, nós vamos ver isso. O pai dele não sabia, os irmãos dele não sabiam, mas ele era um tremendo músico. E ninguém podia controlar que alguma coisa fosse acontecer no palácio de Saul. Mas Deus então ele permitiu que acontecesse a situação no palácio de Saul. Ele tinha ensinado Davi a tocar harpa. Ele pegou um cara que viu Davi tocando harpa e colocou no conselho do Saul. Aí Deus, eu imagino ele falando o seguinte, Deus chegou e falou: It's show time, folks. Quando eu era garoto, teve um filme que me marcou, chamava All the Jazz, e tinha essa brincadeira do Bob Fosse, é show, agora é a hora do show, agora é a hora de fazer a coisa acontecer. E Deus falou: agora as coisas estão prontas. Eu vou colocar o meu plano em movimento. Sabe o que Davi sabia? Nada. Nada do que estava acontecendo. Mas no palácio já estavam falando dele. Aliás, é uma coisa interessante, André. Quando eu ministrei essa palavra a primeira vez, estava falando de você aqui, na sua ausência. Porque eu estava brincando, o André, ele é um cara que ele é consultor aí de altos executivos, headhunter, orientador de carreiras e tudo mais. E às vezes nos processos seletivos tem ali na mesa dele 5 pessoas que estão ralando para conseguir uma vaga. E ele ali na mesa dele, ele já sabe exatamente quem a empresa, cliente escolheu. E ali tem 5 destinos na frente dele, ele já sabe que 4 vão continuar fora, mas um vai ter a sua vida completamente transformada naquele dia, porque ele vai ligar e fala: valeu, cara, você é o cara, pode se apresentar tal dia, vai falar com o pessoal de RH, ou vai fazer a última entrevista com o presidente, dependendo do cargo que for. E ele sabe o que está acontecendo antes que todo mundo entenda que já há uma resposta.
E por figura é exatamente o que estava acontecendo nesse momento no palácio. E por figura é exatamente o que está acontecendo acerca da sua vida nesse momento. Deus já sabe coisa a teu respeito. Deus já tem alguma resposta, já tem alguma coisa que está em curso, em movimento. Ele já está fazendo coisas que você ainda não sabe, você ainda não entende, mas Ele já está se movendo a seu favor, porque Ele tem um plano e um propósito na sua vida, e o que Ele quer e espera é que você esteja aliançado com Ele, que você esteja se desenvolvendo debaixo da orientação da palavra dEle, para que Ele, nesta hora certinha, possa abrir a porta e falar: entra porque chegou a tua hora, agora é a hora, venha agora. E Deus faz isso. E foi exatamente o que Ele estava fazendo com Davi. Vamos para 17, 34 e 37. Porque Deus trabalha em vitórias particulares, que ninguém sabe, para nos levar a lugares mais altos. Veja aqui, 17, de 1 Samuel. (34 a 37). Aqui eu estou pegando um momento lá mais para frente, porque eu quero falar de algo que aconteceu um pouquinho mais para trás, para você entender. Nós vamos acompanhar na próxima vez que eu ministrar sobre Davi, esse encontro de Davi com Saul. Mas olha o que o Davi estava falando para o Saul, versículo 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Então agora a coisa fica um pouco mais séria. Porque não é só que o Davi estava sozinho lá no meio do cuidado dos rebanhos, das ovelhas, quando ninguém sabia o que estava acontecendo. Davi estava lá tendo experiências tremendas com Deus. Davi, para ser um pastor excelente, Davi, para ser um pastor perito, ele era capaz de lutar e de enfrentar um leão e um urso. Você está entendendo o negócio? Porque ele levava a sério o que ele estava fazendo. O pai dele colocou ele para cuidar das ovelhas. Vem um leão, aí ele fala: pô, meu pai não está nem me pagando direito, está atrasado, 13º, férias, o salário atrasou mês passado. Tem aqui 50 ovelhas, o cara vai levar uma ovelha só, deixa levar. Depois eu conto uma história triste, falo que uma fugiu, morreu de febre amarela. E vou me explicar com meu pai, e tudo bem. Mas o Davi foi zeloso, de apesar de nem mesmo seu pai valorizar o que ele estava fazendo, ele estava fazendo alguma coisa que Deus entendeu que Davi estava fazendo, sendo pastor, como que para o Senhor e não para homens. Porque ele foi contra o urso e contra o leão em nome do Senhor, porque o Senhor o conduziu a uma vitória espetacular de ele matar um urso e matar um leão quando não tinha ninguém vendo. Não é que ele foi dar um show na frente do povo inteiro e foi ali fazer uma batalha, mostrar que ele era o cara, que ele era competente, não tinha ninguém vendo ele lá. Mas Deus estava vendo e Deus era com ele. E quando Deus foi com ele, ele pôde fazer algo além do que o seu braço poderia fazer, porque o poder do Senhor era com ele, a graça do Senhor era com ele, porque Deus estava preparando Davi para levar Davi para um lugar mais alto, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um cenário, Deus tinha uma trajetória, havia uma unção na vida de Davi, e Deus estava trabalhando na vida de Davi para levá-lo para aquele lugar. Muitos de vocês já tiveram experiências espetaculares com Deus, que talvez ninguém viu. Ninguém sabe, resposta de oração, experiências tremendas, no escondido do teu quarto, sozinho no trabalho, em algum lugar que ninguém ficou sabendo. Você tentou dar o testemunho para alguém e alguém estava fazendo uma coisa importante. Ah, matou o leão, que legal, que bom, legal isso, hein? Muito bom leão. E não deu valor. Eu sei que vocês nunca passaram por nada parecido. Alguém já desprezou alguma coisa importante para vocês? Alguma vitória importante que você experimentou? E parece que ninguém deu valor? Deus sabe. O que Ele permitiu faz parte do propósito e da trajetória
que Ele preparou para você. Ele não acabou o que Ele está fazendo na sua vida, se você não desistiu. Tem gente que desiste. E quem fala, não quero mais, Deus fala, tá bom. O que Deus faz? Põe outro. Veja que ninguém tome a sua coroa, passa pelo fato de você falar, você não. Por algum cristão falar, não quero mais. Prefiro trocar, dá um pratão de lentilhas para mim, que eu vendo a primogenitura, mas é já. E tem muito crente que vendeu o seu ministério, vendeu o seu chamado por um prato de lentilhas. E Deus desistiu. Talvez haja um lugar de arrependimento lá na frente, mas é para fazer uma outra coisa. Mas se você está batalhando, se você está esperando, se você não desistiu, se você está perseverante, saiba que Deus vai operar. E o que está acontecendo faz parte da trajetória, faz parte do treinamento, faz parte da obra dele na tua vida. E ele quer te conduzir àquele lugar que ele disse que vai te colocar para a glória dele, em nome de Jesus. Então, o Davi estava lá no meio das ovelhas. Não, obrigado, agora mais tarde, obrigado, não quero atualizar nada, obrigado. Agora não, estou pregando aqui, por favor. Deus se revela em vitórias particulares, mas também Deus tem tesouros escondidos em tarefas menores. E aqui é onde muitos de nós nos enroscamos. O Davi era o rei. Deus tinha falado para ele que ele era o rei, não é isso? O mínimo que ele esperava era ser matriculado na escola de reis, para começar tarefas reais, para começar a mandar em algumas pessoas. Tá certo? Não faria sentido, afinal de contas, se ele vai ser um rei, o que ele vai querer fazer? Ele vai, né? Eu tenho que ter oportunidades de reinar, então Deus tem que me dar oportunidades de algum reino. Pode ser um reino menor, pode ser um reino de 4 pessoas, mas eu vou ser o rei de 4 pessoas, não é isso? E muitos de nós com chamado, muitos de nós com mover de Deus na vida. Quando aparece alguma oportunidade de servir a Deus, fazendo alguma coisa de menor importância, fazemos, legal, puxa, pastor, eu muito feliz com isso, né? Quando vai ser sábado, puxa vida, justamente no sábado eu não posso. Vem a tia da vizinha, da irmã, do cunhado, da minha mãe, e eles vêm aqui uma vez a cada década, é justamente naquele sábado que a pessoa vê, eu não posso, sábado eu não posso, pode ser outro dia? Fazer isso, eu acho que a irmã, ela está mais talhada para a função, está mais talhada para a atividade. E muitos de nós não abraçamos pequenas tarefas, ou tarefas que aparentemente são menos importantes, porque nós achamos que nós merecemos algo melhor. E vou te dizer que se você e eu achamos que merecemos algo melhor para fazer alguma coisa para Deus, devemos saber que o que nós merecíamos mesmo era o inferno. Foi de lá que Ele nos tirou. Então qualquer coisa que eu possa fazer para Deus é gloriosa. Qualquer coisa que eu possa fazer para Deus expressa gratidão, é bênção, é poderosa, é profunda, é transformadora. Porque se eu estou fazendo para Deus, eu posso justamente, como nós falamos aqui, varrer o chão do ministério. É tão importante quanto alguém que está liderando o ministério de intercessão ou está na Amazônia pregando para os índios, porque se é feito para Deus, não importa o que é feito para Deus, desde que seja feito para Deus. E Deus, Ele tem prazer em dar tapas na nossa cara, com luvas de pelica, quando algumas coisas que pareciam insignificantes se tornam oportunidades maravilhosas que nós perdemos. Eu já perdi oportunidades, aprendi um pouquinho, a duras penas. Aprendi que é melhor servir a Deus do que pessoas. Aprendi que as coisas mais importantes são aquelas que a gente faz para Deus quando ninguém está olhando. Jesus ensinou isso com tanta clareza em Mateus 7, que ele fala, se você vai vir ofertar aqui, Senhor, obrigado pela oferta maravilhosa que o Senhor me deu, e nesse momento eu posso ofertar. Se é esse o coração, Deus fala, valeu, bacana, já recebeu a recompensa, fica por isso mesmo. Mas se você vem e você semeia a Deus, glória a Deus por aquilo que Ele está dando. Se você ajuda uma pessoa sem que ninguém saiba, se você faz algo, você ora sem que ninguém veja você orando por aquela pessoa, não no ambiente da igreja. Se você, quando você está jejuando um motivo particular, você não quer que todo mundo saiba que você está jejuando, é uma bênção, porque o que nós fazemos em secreto, o Pai que nos vê em secreto, recompensará. Ele promete isso. Mas quando a gente quer ser visto naquilo que a gente está fazendo, quando a gente espera glória humana por aquilo que nós estamos fazendo, Deus fala, parabéns,
Você já recebeu. Seja feliz. E eu fiquei angustiado quando alguns anos atrás começou um tal de Troféu Promessas. E o Troféu Promessas da música gospel, ele apareceu e eu vi muita gente que eu achava gente séria, abençoada, com galardão eterno, pegar aquele troféuzinho michuruca e falar, puxa vida, estou super feliz de estar aqui recebendo o reconhecimento pelo meu trabalho. O dia que falaram aquilo, eu olhei e falei, meu Deus, isso não é importante, isso não é reconhecimento pelo trabalho. Ou se o trabalho é esse, então parabéns pelo reconhecimento, mas se a música que Deus deu e é gloriosa e o Brasil inteiro canta, é para a glória dele, receba o galardão eterno, joga no lixo esse troféu, porque esse troféu não tem valor algum, não tem significado nenhum, como reconhecimento de um trabalho. Misericórdia. Nós não fazemos para ser vistos. Mas é claro que os trabalhos são visíveis. Eu estou aqui pregando, vocês estão me vendo, mas eu não quero pregar para ser visto. A intercessão está lá orando, e tudo bem. Tem gente ensinando as crianças, e tudo bem, os adoradores estão. Agora, qual é o coração? Se o coração for ser visto, péssimo. Mas apesar de ser uma ministração visível, se o coração está em servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que apesar de estarmos visíveis, o que nós estamos fazendo, nós não queremos fazer para as pessoas, mas para o Senhor. Aqui há galardão, aqui há bênção, e aqui há grandes oportunidades da parte de Deus. O Davi era o rei, aí os irmãos dele, os 3 irmãos mais velhos, que eu esqueci os nomes deles, estavam lá no meio da batalha, estavam lá com Saul, estavam lá naquele lugar de honra. Aí o seu Jessé chama o Davi e fala, Davi, teus irmãos estão lá na guerra, yes. Eles estão perto do rei, yes. Vai lá com eles, yes. E leva esse lanchinho aqui, olha, pão torrado, tem um queijinho, leva a lancheira para eles lá, porque a coisa está feia. Aí o Davi, ô pai, peraí, não estou entendendo. Deus veio aqui, na pessoa do profeta. O profeta rejeitou todos os meus irmãos, falou que eu sou o cara. Só porque eles são mais velhos, eles estão lá. Eu não estou lá, mas sou eu o cara. O Saul vai cair, não sei o que vai acontecer, eu sou o rei. O senhor, em vez de falar para eu ir lá, para dar uma estratégia de guerra, para falar para o Saul, o senhor me manda levar o lanchinho para os meus irmãos na frente de todo mundo, que vergonha, já mandou que mico. Os caras todos lá em pé, aquela farda gloriosa, né? Tudo reluzente, os capacetes, aquelas coisas todas. Aí chega o Davi lá, com a lancheirinha. Aí puxa, Eliabe, ó, papai mandou lanchinho. Sem contar que dependendo do Eliabe, sai daqui, que é isso? Estou aqui na guerra, que lanchinho. Manda para o papai, manda para a mamãe. Aqui não, olha o mico que você está me fazendo pagar, eu estou aqui na guerra, você vem trazer lanchinho para mim. Mas o Davi foi. E Deus tinha algo tão louco preparado nessa tarefa menor. 1 Samuel 17 e 18. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos um éfa desse trigo tostado, esses 10 pães, corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos levam ainda ao comandante, leva para o chefe deles. E você vai visitar os seus irmãos e ver se vão bem, se está tudo bem. E traz para mim um recado, traz uma prova, faz uma selfie com eles lá, que está tudo bem na batalha. Se Davi não fosse, ele não teria visto aquela cena que transformou completamente quem ele era diante de Deus. Porque quando ele chegou naquele lugar, ele viu Golias envergonhando o povo de Deus. Ele viu Golias humilhando o povo de Deus. E Deus levou Davi para aquela situação, para que ele falasse, isso não pode ficar assim. Deus levou Davi, através de uma tarefa simples, ao maior desafio que ele venceu, antes de continuar na trajetória para se tornar rei. Tinha algo secreto de Deus escondido ali atrás. Muitas vezes Deus nos leva a lugares assim, numa ministração, numa reunião, num seminário, para conversar com alguém, porque naquele lugar Ele quer mostrar uma cena. Naquele lugar Ele tem algo para nos apresentar. Naquele lugar, naquela situação, Ele quer falar algo que vai mudar completamente a nossa vida, se nós aceitarmos. Por último,
em meio a tudo isso, Deus nos dá graça com pessoas estratégicas para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. A Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Existem muitos trechos na Bíblia que falam acerca de pessoas, líderes, homens e mulheres de Deus, que de alguma maneira acharam graça com alguém que estava em uma posição estratégica, em algum lugar importante, porque nós precisamos que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida permanentemente. Porque quando nós achamos graça com alguém, Deus pode nos fazer ir além do patamar que nós estamos. Quando nós achamos graça com alguém, é esta pessoa que pode nos abrir uma porta, mesmo que seja alguém que não crê em Deus, alguém que não serve a Deus, alguém que não está nem aí para o Evangelho. Deus muitas vezes nos dá graça com essas pessoas, para que elas nos abençoem, para que nós possamos abençoá-las, falando acerca de Jesus e manifestando a vida de Deus que está em nós. É fundamental neste mundo contarmos com a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, em tudo o que fazemos. Lendo ali em 1 Samuel 16, 21 a 23. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Sabe com quem Deus deu graça a Davi? Com o próprio Saul, a quem ele iria suceder. Deus tinha rejeitado Saul, Deus tinha levantado Davi. E agora o que Deus faz? Pelo coração de Davi, pela trajetória de Davi, Deus coloca Davi e Saul reconhece que precisa de Davi. Saul não imaginava tudo o que estava acontecendo. Saul tinha o seu coração diante de Deus. Davi tinha o seu coração diante de Deus. E Deus estava operando uma transformação naquele momento. Havia uma transformação em curso, porque Deus opera além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, segundo o poder dele que opera em nós, em Cristo Jesus. Não é isso que a Bíblia nos diz? Onde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Como está a nossa relação com Deus acerca de tudo o que nós fazemos na vida? Quem Deus te chamou para ser? Deus chamou para ser um empresário? Deus chamou para você crescer na tua profissão? Deus chamou para ser missionário? Deus chamou você para ser um pastor? Há um ministério na sua vida. Você vai ser um pai, uma mãe. Todos esses papéis, todas essas funções, muitos de nós podemos ter 1, 2, 3, 4 acumuladas. Deus nos chama para muitas coisas. Deus nos chama para obras tremendas diante dele. E as obras tremendas diante dele são aquelas que são tremendas aos nossos próprios olhos. Se Deus te chama para alguma coisa e você fala: é grande demais, é difícil demais para mim, essa tem uma grande chance de ser uma obra de Deus para a sua vida, porque a obra de Deus em nós é algo que nós não podemos fazer com o nosso braço, para que nós não possamos dizer que fui eu quem fiz, mas vamos dizer que foi Deus quem fez, e a glória será dele. E mais, quem nos conhece saberá que nós não tínhamos a menor condição de realizar aquela obra, e aquela obra é Deus operando em nós, através de nós, e aí a glória será dele. Esse é o nosso chamado como filhos. Essa é a obra dele na nossa vida profissional, nossa vida ministerial, nossa vida familiar, onde quer que ele te leve, ele nos quer tirar de lugares medíocres e quer nos levar a lugares altos. Não importa de onde você saiu, o que importa é onde ele quer te levar. Não importa como está sendo a trajetória, o que importa é que você dia a dia persevere, volte para o seu lugar, volte para o prumo, firme os seus passos, olhe em Jesus, autor e consumador da fé, e prossiga na carreira que ele te chamou para cumprir em nome de Jesus. E saiba que ele está fazendo o que você não pode fazer. Você não depende só do que você faz. Você depende daquilo que você confia em Deus.
Um livro que fez muito sucesso lá atrás, na minha vida, quando tudo mudou e tudo quebrou. E eu perdi um casamento, perdi um trabalho, perdi um ministério, perdi a saúde, perdi tudo. Na época que minha mãe morreu, meu pai morreu. Naquela época, naquele momento, eu lembro que eu li um livro que marcou a minha vida. Chamava-se Deus Trabalha no Turno da Noite. Deus trabalha na nossa vida o tempo todo. O que acontece é que nós muitas vezes, eu vou falar uma palavra dura, mas nós muitas vezes desprezamos o que Deus está fazendo, porque nós entendemos que está atrasado, que não é da hora que tinha que ser, não é da maneira que tinha que ser, porque Deus está demorando, porque Deus não está fazendo nada, porque Deus não está olhando para mim, porque Deus não está vendo o que eu estou passando. Oh, miserável homem que sou! E quando nós fazemos isso, nós chamamos Deus de mentiroso. Porque Ele nunca deixou de trabalhar na nossa vida desde o dia em que Ele nos resgatou em Jesus Cristo. Ele nunca deixou de trabalhar na nossa vida desde o dia que Ele nos chamou e que Ele nos constituiu para ser alguma coisa. E Ele falou algo ao nosso coração. Ele não para de trabalhar porque Ele tem um plano perfeito. E o plano dele vai se cumprir comigo ou semigo, com você ou sem você. A obra de Deus será feita e muito melhor é ser parte da obra que Ele está fazendo, porque naquele dia nós vamos entender o que nós pudemos fazer que tocou a eternidade. E vai ser tremendo chegar naquele dia e perceber, valeu a pena. Deus chamou você para ser muitas coisas. Tudo que a palavra diz que Ele chama você para ser, não precisa nem ter dúvidas. Abrace. É seu, é promessa, é chamado. O que nós precisamos fazer é nos arrepender e crer. Arrepender e crer. Talvez você tenha pegado a trajetória errada, o caminho errado, o atalho errado. Saiu longe da trajetória. O que tem que fazer? Arrepender e crer. Volta à prática das primeiras obras. Não é assim que a palavra de Deus nos fala na carta de Jesus a Efésios, lá em Apocalipse capítulo 2. Lembra onde caiu, arrepende e volta. E volta mesmo, e volta correndo em nome de Jesus. Ou talvez você já sabe que você podia estar além de onde você está, porque Deus já te deu recados especiais, Deus já te deu oportunidades e experiências, e você está perdendo tempo e marcando passo, porque você acha que é demais para você, e que não vai. Vai em nome de Jesus. Arrepende de não crer, arrepende de não ousar, arrepende de não praticar, e vai em nome de Jesus. Ou você está fazendo tudo isso e você está falando para Deus que está demorando demais. Arrepende da tua murmuração. Deus tem o plano certo. Ah, mas eu sou super capacitado, eu sou hiper mega capacitado, eu tinha que estar à frente de uma igreja de 1 milhão de vidas e você não me deixa nem... O máximo que você me dá é um grupo de célula de 4 pessoas. Faça o melhor grupo de células de 4 pessoas que você puder fazer na sua vida. Porque se você não fizer um grupo de célula de 4 pessoas, Ele não vai te colocar na igreja de 1 milhão de pessoas, nunca! Mas se você estiver ali cuidando de 4 pessoas, talvez uma das pessoas que está lá seja um dos maiores apóstolos da história do Brasil. E Deus vai levantar esse cara na tua mão, na tua célula, no teu grupo pequeno, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele coloca essa pessoa na tua casa, Ele coloca essa pessoa perto de você, e vai fazer essa pessoa, além de tudo, achar graça do jeito que você é, apesar de você e apesar de mim. Deus opera exatamente assim, meu querido, minha querida. Eu não estou fazendo doutrina da vida de Davi, mas eu estou encontrando princípios na vida de Davi que são absolutamente bíblicos e que da maneira que funcionaram na vida dele, funcionam na sua e na minha, desde que nós venhamos a crer. Em nome de Jesus. Que você possa, nesse começo de ano, mudar as suas perspectivas, mudar os seus horizontes, mudar as suas atitudes e falar, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou andar perto de Deus como eu nunca andei na minha vida. Esse ano eu vou orar como eu nunca orei na minha vida. Esse ano eu vou me consagrar como eu nunca me consagrei na minha vida. Esse ano eu vou me arrepender dos meus pecados como eu nunca me arrependi da minha vida. E nesses dias eu vou crer na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, como eu nunca criei na minha vida até hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu sou, olho do céu.